Até quando vai ficar dividido? Até quando vai servir Deus ou só o que convém? Até quando vai querer a presença sem a renúncia, sem você negar a si mesmo? Queria fazer para vocês um hábito que eu faço na cela, uma pergunta, mas não é para ninguém responder não. Quem já começou alguma coisa e no meio do processo parou, desistiu, as coisas dos fatores da vida acabam te atrapalhando e você acabou desistiu? Tipo assim, um curso de inglês eu comecei, mas depois eu parei. Algum curso, algo desse tipo que a gente começa e para. É triste que a gente não termina ou não conclui, né? É triste porque as coisas permanecem, que é para permanecer, começa, que era para ter continuidade, enfim, aos poucos ela vai parando. Muito bom, pastor. Pode ir para a mídia. E sem a gente perceber, a gente vai desistindo, parando, deixando de lado. É triste demais. Salomão, ele fala em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início das coisas. Porque às vezes a gente começa com um gás e no final a gente termina desistindo, fraco, para, no meio do processo. Às vezes é aquele fogo, aquela queima do Espírito Santo tá pegando, que nem quando a gente se confessa, é batizado, a gente convence ao Senhor Jesus Cristo, aquele amo, que primeiro amor, né, pastor Júnior? Aí aos poucos, quando você vai ver, você está um pouco mais esfriando, tá normal, entrando na rotina. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Também já aconteceu na minha vida. O calor tá forte, mas no decorrer da rotina, ela vai se esfriando. A aparência, ela continua, mas por dentro, a intensidade diminui. Isso pode acontecer na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja. Dentro da igreja também pode acontecer. Todos nós, sem perceber, o coração começa a esfriar. E por fora tudo normal, mas aos poucos a gente vai perdendo esse ânimo, essa intensidade, né? E a Bíblia, ela mostra que Deus sempre tratou com seriedade a comunhão com Ele, o relacionamento com Deus. Estamos estudando para a Sabatina, a gente descobre que Deus é um espírito pessoal, é um espírito de relacionamento, é um Deus que quer um relacionamento com a sua criatura. E em Levítico, olha o que o Senhor falou para os sacerdotes: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo não é apenas um detalhe no culto, não é um detalhe na cultura judaica, não. Ele aponta para uma vida que entrega, uma vida de entrega contínua, diariamente com Deus. Mas quando nós olhamos para o longo da história de Israel, nós percebemos um problema que o povo, muitas das vezes, ele começa com um problema do lado de dentro. Não às vezes pelo lado de fora, mas é no coração. Israel vai, sem perceber, esfriando, deixando coisas externas atrapalharem o povo. Mas isso começa não do externo, mas sim do coração do povo. Então, eu queria trazer vocês agora para um cenário que está lá em 1 de Reis 18, que é Elias. Encontra uma geração que ainda conhecia o nome de Deus, mas já não havia totalmente rendido a Ele. É um cenário no qual Elias aparece. E eu fui procurar e pesquisar o significado do nome de Elias. E a tradução é: o Senhor é Deus. Então a vida de Elias já é uma mensagem. Ele já nasceu sabendo que o Senhor é Deus. E na época que Elias estava vivendo em Israel, estava começando, ou já estava, a idolatria de outros deuses. Então imagina Elias crescendo, nasceu já sabendo que o Senhor é Deus, descobre que Israel está começando a adorar outros deuses. Isso é impossível para ele, isso não entra na cabeça dele, porque ele passa a vida toda dele falando: não, o Senhor é Deus. Então Elias se levanta no seu tempo para poder
naquele tempo de confusão espiritual que estava acontecendo em Israel, para ser chamado e trazer o povo de volta para a comunhão com Deus. Então, um altar é um lugar de entrega, como falamos aqui em Levítico, é um sacrifício, é adoração de comunhão com Deus. O altar é um lugar de intimidade. E hoje, o que é o altar? É o nosso coração. O nosso coração é o altar para o Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: como está o seu altar? Pergunta para o seu irmão ao lado, pergunta: como está o seu altar? E lá em 1 de Reis 1:18, o altar do Senhor estava o quê? Quebrado, porque outros altares estavam levantados. O povo estava dividido. Eles queriam Deus, mas também queriam Baal. Queriam bênção, mas não queriam um compromisso com o Senhor. Queriam respostas dos céus, mas o altar estava em ruínas. O próprio Senhor Jesus nos avisa, nos adverte que ninguém pode servir a dois senhores. Então, o contexto daquele 1 Reis 18 é que o rei Acabe, influenciado por Jezebel, havia trazido essa idolatria para o meio do povo, e misturando adoração com outros deuses. E essa entidade, Baal, ela é associada ao seguinte: a chuva e trovões, fertilidade de campos, crescimento de colheitas, proteção e poder real. E alguns historiadores já falam que havia sacrifícios humanos para Baal. Como é que esse tipo de coisa entra em Israel? E o povo que sabe de todas as... E durante essa história, que é o Elias confrontando os profetas, eu queria trazer para vocês 4 tópicos, ou chaves, ou pontos, sobre essa batalha, sobre esse momento. Elias confronta Acabe e faz um desafio. Ele fala o seguinte: vocês chamam os seus profetas, quem vocês quiserem, quantos vocês quiserem, a gente sobe no Carmelo e vamos adorar e orar. Eu vou orar para o Senhor e vocês oram para os deuses de vocês. Aquele que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E Elias foi ousado, né, pastor? Mas por quê? Toda a vida dele sabia o quê? O Senhor era Deus. E o primeiro tópico que eu queria deixar com vocês, antes disso eu queria que vocês abrissem comigo 1 de Reis 18:21, antes de eu falar o primeiro tópico. Elias lá no Carmelo, ele faz uma pergunta para o povo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. E o primeiro tópico que eu quero deixar para vocês é: pare de ficar com o coração dividido. Decida hoje, essa manhã é um momento de decisão. Servir ao nosso Senhor. Não fique com dúvidas no seu coração. O problema do povo de Israel não era uma falta de religião, mas tinha uma prática espiritual. Mas era um coração dividido. Um momento adorava a Deus e outro momento começava a adorar a Baal. Eles queriam o altar e a idolatria ao mesmo tempo. Bênção e pecado. Queriam fogo, mas não queria a decisão. E Elias confronta essa duplicidade. Ele fala: vocês que têm que decidir, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Vocês têm que tomar uma decisão. Deus não divide o altar com Baal. Deus não divide o coração com ídolos. Deus não aceita um coração misturado. Hoje, Baal não pode ter só uma imagem física, uma idolatria, não. Mas hoje pode estar no nosso coração algo que está deixando o que é o mais principal, que é Deus, e colocando outras coisas no lugar do nosso coração, no lugar do nosso altar. Às vezes, o dinheiro pode ser algo que está sendo prioridade nas nossas vidas. O orgulho, algum pecado escondido que a gente ainda não confessou, está lá guardado.
uma frieza espiritual, a dependência de pessoas, busca por aprovação, uma vida de aparência, são coisas sem perceber, se torna uma idolatria que fica lá no coração escondido, fica criando altares no nosso coração e tirando o altar do Senhor. E a pergunta que Elias continua, ela é muito atual. Até quando vai ficar dividido? Até quando vai servir Deus ou só o que convém? Até quando vai querer a presença sem a renúncia, sem você negar a si mesmo? Elias confronta esse povo, porque Deus não divide o altar com ninguém. Até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? Precisamos decidir. Eles precisavam decidir a que Deus eles iam servir. O segundo tópico que eu queria trazer para vocês é: precisa ser restaurado o altar. Deus procura restauradores de altares. O desafio era os profetas orarem para deuses e Elias para o Senhor. Aquele que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E eu descobri, não é que eu descobri, mas eu percebi uma resposta fortíssima no silêncio de Baal. Que ele não era o Deus verdadeiro. Os profetas cortaram o pulso, tentaram, ficaram horas e horas tentando invocar Baal para queimar um altar que eles construíram com novilho, estava tudo preparado, mas não teve resposta. Mas chegou o momento do Elias falar. Elias falou: vocês podem tentar, falam mais alto, tentem, continuem, acho que ele está dormindo, não está ouvindo. E aí, desistiram? Posso ser a minha vez agora? Agora é o meu turno. Agora é a vez de Elias fazer. Só que antes de Elias clamar a Deus, ele chegou e falou no versículo 30 o seguinte: então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias, antes de pedir fogo, ele restaura o altar. O que é importante no altar representado não é só um lugar de entrega, mas é a adoração, é a aliança de Deus. Lembra que estava escrito em Levítico? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas aqui, nessa história, não tinha altar. Estava quebrado. Aquilo que deveria ser algo contínuo para Israel, sem ser interrompido, aquilo estava aceso, que era para estar aceso, estava destruído. O que devia ter a prioridade do Senhor em Israel foi abandonado para outros deuses. Altar em ruínas revela a condição espiritual daquele povo. O problema era externo, porque passava-se também muita seca naquele período. Isso é uma outra resposta também, porque Baal era um deus de fertilidade, da agricultura. E eles clamando ali, não teve resposta. Mas o grande problema era o altar quebrado do Senhor. Muitas vezes queremos que Deus mude o que está do lado de fora, mas Deus começa a restaurar primeiro o que está do lado de dentro. Queremos chuva de Deus, mas que o altar precisa restaurado. Queremos milagre, mas Deus quer restaurar a comunhão. Querem resposta. E se eu pudesse dar uma mensagem, né? Pudesse dar o nome dessa mensagem, o título é: antes do fogo, o altar. Altar quebrado hoje. O que pode ser o altar quebrado hoje? Uma oração que às vezes fala, como o pastor falou, está no automático, está no normal. Então, a gente às vezes deixa a Bíblia fechada e não abre. Um culto com a família, esse momento de você parar na sua casa, levantar uma oração, abrir a Bíblia, falar com seus filhos. A santidade que às vezes a gente deixa negligenciada, a vida espiritual fria, o coração cheio de distrações, a falta de compromisso com Deus. Isso é um altar quebrado. Como está o seu altar?
Porque não adianta a gente querer pedir fogo se o altar está quebrado. O fogo só vai descer se o altar estiver restaurado. Antes do fogo, o altar. Repete comigo. Antes do fogo, o altar. E nesse altar que Elias preparou era um novilho para ser queimado ali naquele momento antes da oração. Só que eu paro aqui e hoje no culto de ceia eu lembro quem foi o novilho que foi o sacrifício verdadeiro para nossas vidas. Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito. Esse é o terceiro ponto. Lembrar. Hoje é dia de ceia para trazer a memória daquilo que Jesus fez em nossas vidas. O nosso altar, ele só é restaurado na comunhão com Deus através de quem? De Cristo Jesus. Olha aqui que Hebreus, o autor escreveu aos Hebreus em 10:10. Nossa vontade é que tenhamos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. No Antigo Testamento havia um fogo, um altar, um fogo e um sacrifício. Em Levítico, os sacerdotes mantinham o fogo aceso, mas no Carmelo, Elias prepara um altar e coloca o sacrifício em cima do altar, além de restaurar. Mas Jesus, em Jesus se cumpre tudo. Ele foi o primeiro e o único sacrifício. Um sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que se entregou por mim e por você naquela cruz. Então lá no Monte Carmelo o fogo caiu sobre aquelas pedras, mas na cruz Jesus recebeu sobre si o juízo que era meu e seu. Por causa de Jesus nós podemos voltar à comunhão do Senhor, à comunhão do Pai. A restauração do altar não começa pela nossa força, mas começa na cruz de Cristo. A palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Através de Cristo nós temos acesso ao nosso Pai. E o outro ponto é que agora nós somos também sacrifícios vivos. Olha o que Paulo fala em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que oferecemos o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo mostra que Cristo é a nossa vida inteira deve ser entregue a Deus, ao nosso Senhor. Nós somos agora chamados um altar vivos. Somos sacrifícios vivos. Nosso culto racional, com raciocínio, nosso corpo, nossa mente, nossa casa, nossos planos, nossas decisões, os nossos trabalhos, nosso futuro, tudo agora é um altar para adorar a Deus. Ser sacrifício, aonde você estiver indo, você possa ser esse sacrifício. Vocês possam olhar através da vida de vocês e falar: caramba, aquele ali é diferenciado. Aquele ali tem alguma coisa ali que chama a atenção. É por causa da vida de Jesus, através da vida de vocês. Senhor, a minha vida é tua. A minha casa, ela é tua. A minha família é tua. O teu trabalho é teu, Senhor. O meu trabalho é teu. Os meus sonhos, meus objetivos são todos seus. A minha vontade é se render à tua vontade. Esse é ser um sacrifício vivo. Esse é um culto racional. A gente vem aqui hoje, no domingo, se enche, mas você tem que ser um altar de sacrifício na segunda, na terça, na quarta. Tem que ser contínuo, não pode parar. E eu queria voltar aqui para trazer o clímax da história lá de Elias, que ele restaura o altar do Senhor para fazer o sacrifício. Ele pega 12 pedras e junta naquele altar para fazer daquelas pedras, representa as 12 tribos de Israel, de Jacó, que fala no versículo 31. Israel será o seu nome. Então Elias restaura o altar, trazendo a lembrança da aliança, da história, da identidade do povo. Elias está profetizando com aquelas pedras o seguinte: você ainda tem a identidade da aliança que foi feita lá desde a época de Abraão.
Você não pertence a Baal. Você pertence a um Deus de aliança. Vocês são um povo do Senhor. O altar que Jesus, que fomos restaurados, que Jesus foi o sacrifício, vai para trazer a identidade minha e você, que somos filhos de Deus. João 1,12 diz o seguinte: mas todo quantos receberam Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Essa é a identidade restaurada de filhos. Em Cristo, Deus, nós podemos restaurar o nosso altar. Somente em Cristo a gente reconhece essa identidade de filhos. Depois de Elias restaurar o altar, ele faz algo que parece estranho. Ele começa a pegar e jogar água em cima do altar. Altar restaurado, com as 12 pedras, lenha, novilho. Aí ele chega e fala: coloquem água, coloquem mais água, pode colocar. Eu achei isso muito estranho. Por que colocar água? No versículo 34, lá em 1 de Reis 18, então disse: encham 4 cântaros com água, derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e eles fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez, e eles fizeram pela 3ª vez. O altar preparado, o sacrifício pronto, a lenha colocada, o ambiente favorável. Baal não respondeu. Ele vai e ainda me joga água no altar. Ele está deixando bem claro que quando o fogo caísse, ninguém poderia dizer que foi manipulação. Ninguém poderia dizer que foi coincidência. Ninguém poderia dizer que foi alguma técnica de Elias. Não foi esforço humano. Quando Deus responde, todos saberiam quem foi que respondeu. No versículo 38 e 39 diz o seguinte: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele vai usar as dificuldades da sua vida que você está passando hoje para poder dizer: só o Senhor é Deus através da sua vida. Não importa o que está passando, você tem que falar: o meu altar está restaurado, porque através da minha vida, só o Senhor é Deus. Você sabia qual era o seu destino? O nosso destino era a morte, mas Jesus veio e interviu. Você sabe onde que você quase perdeu a sua fé? A fé apagou. Qual foi o momento da sua vida onde que a sua fé diminuiu? Mas hoje, essa manhã é uma manhã de restaurar o altar do Senhor. Que através da sua vida seja exatamente aqui, que o Senhor seja Deus através da sua vida. Mas quando Deus coloca o fogo, até aquilo que estava molhado se queima. É contra a física, é contra a química. O fogo veio e lambeu tudo. Depois que o altar é restaurado e o fogo cai, tem algo mais extraordinário acontecendo. Porque depois de toda aquela cena, o fogo lambendo o altar, queimando tudo, passa um tempo, depois Elias mata todos os profetas de Baal. Ele sobe no monte e começa a clamar ao Senhor. E ele vê lá no final, no horizonte, uma pequena nuvem. O fim da seca está acabando. A chuva do Senhor está vindo. Mas por quê? Porque o altar foi restaurado. O povo de Israel reconheceu que somente o Senhor é Deus. Aí o milagre acontece. Primeiro, busca-se o altar de Deus. Primeiro vem o fogo, para depois vir a chuva. Primeiro Deus quer restaurar o altar de adoração meu e seu, para depois de Deus poder liberar os milagres que tem esperado, que você tem tanto esperado algo, resposta do Senhor. Mas essa manhã é uma manhã de Deus falar: primeiro o altar tem que estar restaurado. Não despreze os pequenos sinais.
Deus pode começar pequeno, mas ele termina com uma abundância extraordinária. No final do horizonte, o homem falava: eu vejo uma pequena nuvem. É a chuva de Deus vindo. A mensagem de Deus aqui é clara. Em Levítico ele fala o seguinte: o fogo deveria arder continuamente naquele altar. Elias restaura o altar em 1 de Reis 18. Jesus encontra Jesus é o sacrifício perfeito para a reconciliação com Deus. E Paulo vem e fala que a gente tem que ser esse sacrifício vivo. E eu pergunto para vocês querem fogo? Vocês querem o fogo? Mas primeiro, o altar tem que estar restaurado. Só vem fogo quando o altar está preparado. Você está disposto de restaurar o seu altar? Hoje é o dia de a gente fazer análise, de pensar o que lá no nosso coração ainda não está totalmente entregue para o Senhor. Eu ainda acho que eu estou no governo da minha própria vida? Não. Pare de ficar pensando, pare de ficar com pensamentos divididos. Decida hoje, essa manhã, servir ao Senhor. Restaure o altar da sua vida. Volte para Jesus. Apresente a sua vida como esse sacrifício vivo. E creia que a nuvem já está se formando. Hoje, Deus está chamando a gente para restaurar esse altar. O altar de oração, o altar de santidade do Senhor, o altar na sua casa, o altar daquele primeiro amor que começamos lá desde a nossa caminhada. Talvez o coração que esteja dividido, hoje é o dia de entregar tudo para Deus e deixar o fogo lamber tudo, se consumir. Hoje o Senhor nos chama para fazer essa análise, restaurar o altar. Não é hora de viver dividido, não é hora de servir a dois senhores, não é hora para ficar brincando. Jesus está à porta, Jesus está voltando. É hora da gente decidir e buscar o altar de Deus, restaurar no nosso coração. Só o Senhor é Deus. A minha vida pertence a Ti, Senhor. A minha casa, você poderia falar, a minha casa pertence ao Senhor. Meu coração de volta para o altar de Deus. Se você se reconhece que precisa restaurar o altar, ore a Deus e peça a Deus aonde eu errei, onde que eu coloquei prioridades na minha vida. Eu deixei de lado o altar do Senhor e hoje decida, não, eu quero estar 100% para Ti, Pai. Eu quero fazer a Sua vontade, não a minha vontade. Independente de qual tempestade que nós estamos vivendo, decida hoje, eu quero me colocar sobre a vontade de Deus. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.